Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o Tarô Prevê. Vamos agora, ver o que o Tarô nos conta desse grande clássico mineiro, entre Raposa e Galo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Olha, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro está em 12º lugar e o Atlético Mineiro em 15º. Mas clássico não está nem aí, né? Não quer nem saber, né? O último clássico, pelo que me lembro, teve muita briga, teve quebra-pau, né? E foi complicado, né? O STJD está mais exigente ultimamente, tá? Então, cuidado aí, torcedor, o que você vai fazer, né? Não se prejudique, não prejudique o seu time, ok? Vamos ver aqui, né? Vamos abrir, né, as 78 lâminas do tarô aqui na mesa, ok? E fazer o pentagrama para as duas equipes. Vamos começar com o Cruzeiro, que é o mandante, certo? Vamos lá. Vamos lá. Como que o Cruzeiro entra em campo para esse jogo contra o Atlético? O que ajuda a equipe do Cruzeiro? O que pode atrapalhar a equipe do Cruzeiro? Né? Qual é o conselho do tarô para o Cruzeiro? Raposa, né? Como que vai ser o jogo do Cruzeiro, o que tem de acontecer com a equipe, né, ao longo da partida. Né? Vamos lá. Terceira carta e quarta carta. Muito bem. Agora vamos ver o Galo, né? Como que o Galão da Massa, como é que o Atlético Mineiro entra em campo para esse jogo contra o seu arquirrival, né? Não é inimigo, é rival, adversário. E que ajuda o Atlético, que pode atrapalhar o Atlético Mineiro. Qual é o conselho do tarô para o Atlético? Como é que vai ser o jogo do Atlético, né? O que tende a acontecer com a equipe do Atlético Mineiro ao longo da partida, ok? Vamos ver aqui. Bom, gente, futebol é uma coisa de paixão, né? E paixão às vezes não raciocina, né? Mas eu peço para você ter consciência nesse momento e entender. Nosso canal é um canal de tarô, não é um canal de jornalismo esportivo. Nós não levamos em consideração aqui, sabe, investimento de jogador de seleção, treinador bom, nada disso. A gente só se concentra na simbologia das cartas. Eu não posso fugir disso aqui. Senão eu vou estar traindo a sua confiança. Tá bom? Vamos ver aqui então as cartas. Ok? Vou começar com o Cruzeiro, com a Raposa. Como é que o Cruzeiro entra em campo? Olha. Cruzeiro, aqui ó. Que carta é essa aqui? Ó? É o 6 de paus. É um rei que chega no seu reino vitorioso. Né? Ele chega aclamado, homenageado, festejado. Né? Então, a mesma coisa. O Cruzeiro está em casa, a torcida toda elogia, comemora, e ele chega muito confiante, né? Porque ele ganhou o reino, ganhou a batalha, né? A guerra, tá? O que ajuda o Cruzeiro? Olha, saiu o 4 de espadas, tá? Mostra um time assim descansado, né? Descansado, tanto física quanto mentalmente, sem estresse, né? O que pode atrapalhar o Cruzeiro? Olha, saiu os 6 de espadas, né? O que pode atrapalhar o Cruzeiro é o Atlético conseguir superar, né, as suas defesas, conseguir superar a sua estratégia, a sua tática. Isso atrapalha, desconcentra, ok? Qual é o conselho do tarô para o Cruzeiro? Olha, saiu a estrela, Cruzeiro, né? Jogadores do Cruzeiro, caprichem, façam brilhar a sua luz, né? A sua condição de craque precisa, nesse jogo, é muito necessário. É muito necessário. Como é que vai ser o jogo do Cruzeiro? Olha, vamos lá. Primeira carta que saiu, Cavaleiro de Pentáculos. Olha, o Cavaleiro de Pentáculos, ele é um cavaleiro de defesa, né? Então mostra aí o Cruzeiro bem postado na defesa, né? Não querendo dar espaço para o Atlético de jeito nenhum, né? Depois, olha, saiu o 2 de copas, olha. Mostra os jogadores todos unidos, torcida todo mundo unida, né?
todo mundo compreensivo, todo mundo junto. Aí saiu também o 8 de pentáculos. Olha, o 8 de pentáculos é uma carta de prudência, tá? Ó, prudência, tá bom? Então mostra o Cruzeiro assim, bem focado, concentrado, né? E fechado. E a última carta que saiu foi, né, a força, ou o leão domado, ou seja, mostra que pelo menos parte do jogo o Cruzeiro consegue dominar e controlar o jogo, se impor sobre o Atlético, né? E assim por diante. Agora vamos ver as cartas do Galo, né? O Galão da Massa. Como que o Atlético Mineiro entra em campo para esse jogo? Olha, saiu a Rainha de Copas, né? Olha, a Rainha, ela é uma carta feminina, então ela não é ostensiva, ela não é arrogante, né? Ela tem um jeitinho dela, sabe? Tem um vai devagarzinho, mas vai, né? E o Copas é o sonho, o desejo. Então, o Atlético Mineiro entra em campo muito confiante que pode ganhar esse jogo, sim, né? Que pode levar a sua torcida a fazer uma grande comemoração. Muito bem. O que ajuda o Atlético? Olha, as de espadas, né? Talvez o Atlético consiga surpreender o Cruzeiro com uma estratégia, com uma tática diferente, nova, né? Propondo o jogo, ok? O que pode atrapalhar o Atlético Mineiro? Olha, saiu o arcano maior 12, né? O enforcado, dependurado ou sacrifício, ou seja, situações que não estão no controle dele, né? Isso aí realmente pode atrapalhar qualquer time, né? Aquilo que não está sob seu controle. Qual é o conselho do tarô para o Atlético? Atlético, jogador do Atlético, presta atenção. Saiu o eremita, o ermitão. Capricha no chute, capricha no passe, no chute para o gol. Capricha, dê o seu melhor, saiba o que você está fazendo. Tá? Como que vai ser o jogo do Atlético? Presta atenção, atleticano. Primeira carta, olha, As de Copas. As é 1. Copas é uma carta de comemoração, de emoção, de sentimento, de alegria. Carta de gol, sim. 80% de chance de gol para o Atlético nessa carta. Depois, olha, 9 de Copas. 9 de Copas, se As de Copas é comemoração, 9, então, é uma festa, é uma alegria, sabe? Aquela coisa que transborda, né? Essa aqui é uma carta de 90% de chance de gol para o Atlético Mineiro. Tem que aproveitar, Atlético Mineiro. A chance vai surgir na sua frente, né? Às vezes o time tem a chance e não aproveita. Não aproveita, às vezes pode ser demérito do jogador, porque não caprichou, não estava lá o gol aberto, ele chutou para fora, ou o adversário também, né? O goleiro pegou, ou o zagueiro lá tirou a bola, impediu, ok? Terceira carta para o Atlético Mineiro, olha, saiu o arcano 15, o Diabo, que mostra uma luta muito grande para dominar o jogo entre Atlético e Cruzeiro. Então, aqui, ó, falei, o Cruzeiro às vezes domina por uma parte do jogo, mas o Atlético não aceita o domínio, né? Ele é rebelde, vai querer controlar e dominar também, tá? E a última carta do jogo, a última carta do Atlético foi o 5 de espadas, tá? A 5 de espadas é a carta da derrota, olha lá o outro saindo, né? Triste, chateado, tá? Então é uma carta de derrota, é uma carta de tristeza, é uma carta de coisa que deu errado. Pode ser aqui o Atlético acusando o gol do Cruzeiro? Sim, pode ser o Atlético acusando o gol do Cruzeiro, tá? Bom, torcedor, como eu expliquei para você, eu estou me atendo ao tarô, tá? E a gente não torce para time nenhum, nem contra, nem a favor. E você viu eu embaralhar as cartas, tirar as cartas sem olhar, sem saber quais eram, e o que cada carta representa para mim. Então nós vimos que para o Cruzeiro, olha, não saiu nenhuma carta que geralmente mostra chance de gol. Isso impede do Cruzeiro fazer gol? Não. Eu estou falando que o Cruzeiro não vai fazer gol? Não. Por quê? Porque às vezes tem jogadores que têm lampejos, né? De genialidade, e cria situações de gol que não aparecem aqui. Isso acontece sempre, toda rodada tem. Tá bom? Mas, para o Galo, olha, saíram duas cartas de gol, né? Uma de 80%, outra de 90%. Eu tenho que me ater às cartas. Então, assim, considerando as cartas que saíram, né? Eu entendo que o tarô está dizendo para mim e para você que
que o time que vai ter mais chances de gol e de ganhar esse jogo é o Galo, é o Atlético Mineiro. Você concorda comigo? Coloca nos comentários qual a análise que você faz, qual a conclusão que você chegou sobre as cartas que saíram, né? E coloca a sua torcida também. Combinado? Coloca o placar. Quanto você acha que vai ser? 0-2, 1-2, 2-2? Cruzeiro ganha? Coloca aí nos comentários, combinado? Olha, muito obrigado por assistir o nosso vídeo por inteiro. Um forte abraço. Bom jogo, boa torcida. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.